Reverendíssimo diácono, caros filhos, no dia de hoje, nosso Senhor nos chama a experienciar, a saber e a exercer o amor. Pode parecer óbvio diante de tudo aquilo que o Senhor nos fala, mas nem sempre é tão fácil. Às vezes é muito fácil a gente falar que ama o outro, mas nem sempre essa é a verdade. Porque existe uma grande diferença. O amor é diferente de gostar. O amor é diferente de um mero sentimento. O amor é mais. E por que nós precisamos aprender com Deus a amar? Porque nós não sabemos. Se olharmos um para o outro e vermos no mais íntimo de nós mesmos, notaremos que nós não temos ideia do que seja o amor. E por isso mesmo o Senhor nos chama a fazer este encontro com Ele e aprender com Ele o que é o amor. Não é que o amor não tenha sentimento, mas o amor não é mero sentimento. Porque os sentimentos podem nos enganar. Mas, quando amamos, isso é mais, é uma certeza. Nosso Senhor, Ele nos ensina a amar e nos mostra que o amor tem 3 pontos fundamentais. Em primeiro lugar, o amor é um ato de doação. É um ato de doação de si. Nosso Senhor mesmo diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo amigo. É próprio do amor um ato de doar. E aqui está uma grande diferença entre amar e gostar. E qual a diferença entre amar e gostar? A seta. Padre, eu não entendi nada. Como é que uma seta vai mudar, vai indicar qual é a diferença de amar e gostar? Aquele que ama dá de si ao outro. Aquele que gosta pega do outro para si. Padre, eu ainda não entendi. É fácil. Uma pessoa, nós somos chamados a amar. Nosso Senhor nos diz que devemos amar a todos. Mas as coisas nós gostamos. Um bom exemplo é pizza. Se eu for perguntar aqui quem gosta de pizza, tenho certeza que pelo menos 90% vai levantar a mão. Pois bem, nós gostamos de pizza e no final da noite ela está destruída. Porque eu peguei dela para mim. É uma autossatisfação. Eu usei para o meu querer. Eu não amo pizza, porque eu não me dou para pizza. Eu não me entrego para pizza. Eu amo alguém. Um bom exemplo disso, já que estamos no Dia das Mães, é o amor de mãe. A mãe tem um ato de amor. Ela se entrega pelo filho. Como? Aí, quantas mães não ficaram noites quando o filho estava doente? Quantas mães não ficaram até tarde esperando o filho chegar, ou fazer tal atividade? Ou a atividade mais simples, o filho vai na esquina e a mãe de 5 em 5 minutos está ligando para ver se deu 1, 2 ou 5 passos. É um ato de amor, um ato de doação, de preocupação pelo outro. Do mesmo modo como uma mãe corrige um filho. Uma mãe que não corrige o filho não ama seu filho. Uma mãe que não diz não para o seu filho não ama o seu filho.
Vemos um exemplo. Do mesmo modo, o amor entre os esposos. Esse ato de estar junto, de se continuar se conhecendo, porque o ato de entregar-se se dá em primeiro lugar no conhecer o outro, não é só no namoro. Eu tenho que continuar conhecendo a minha esposa, eu tenho que continuar conhecendo o meu esposo, senão eu não amo. Eu tenho que querer saber como é que foi o dia, o que aconteceu no trabalho, precisa de ajuda, se está bem, se está mal. É um ato próprio de querer estar junto, de querer continuar conhecendo, porque se eu não, eu começo a, não tem problema não precisa saber não, então eu não estou amando. Se eu não quero continuar conhecendo, então eu não amo. Porque é próprio do amor esse ato de conhecimento, porque é assim que eu vou me doar ao outro. Isso vemos. Eu não posso ficar mais gostando. Se eu meramente sinto um sentimento pelo outro, eu só gosto. E aí eu vou destruir o outro, porque eu vou usar o outro. Agora, se eu amo, eu aprendo a me entregar pelo outro. E eu tenho sentimento? Sim, mas eu não fico cego pelo sentimento, eu vou além do sentimento. Uma mãe ama o seu filho, tem sentimento de amor pelo seu filho, mas corrige o seu filho quando está errado. Se ela só fica no sentimento, ela não corrige, e aí o que acontece? Ela destrói o filho, porque ela só gosta. Ela faz com que o filho vire um monstrinho no final das contas. Mas quando é amor de fato, quer mais. Sabe dizer não, sabe ensinar a obedecer. E por sinal, este é o segundo ponto do amor. O segundo ponto é entendermos que o amor é um ato de obediência. Nosso Senhor nos diz, exatamente no Evangelho de hoje, que aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Aquele que me ama me obedecerá. Padre, mas aí é opressão. Uma mãe, quando manda o filho para a escola, ela não está oprimindo o filho. Uma mãe, quando manda o filho tomar banho, não está oprimindo o filho. Quando não faz, está. Uma mãe que deixa, não, meu filho está certo, e acha que o filho está sempre certo, ela está ali oprimindo o filho. Ela está agindo por mero sentimentalismo, e ela está levando o filho dela a ser horrendo, porque não sabe obedecer, porque não sabe amar, e nem ela sabe amar. Nosso Senhor nos chama a obedecer, porque obedecendo nós somos aquilo que devemos ser. Um bom exemplo para saber como devemos ser é o copo. Padre, o senhor está usando cada coisa hoje. Não sei se vocês já ouviram a teologia do copo, mas é simples entender. A pessoa que fez o copo, que inventou o copo, sabe para que o copo serve. Um copo serve para dar de beber a outro. Mas suponhamos que o copo se rebele e fale, agora eu não vou mais dar de beber a ninguém, parei com essa palhaçada. Agora eu vou ter água, mas só para aguentar a plantinha que está dentro de mim, eu vou virar um vaso. Um copo não foi feito para ser vaso. Ele está distorcendo aquilo que ele foi feito para ser. Ou então o copo, não, agora eu vou ter um monte de coisa dentro de mim. Vira uma lixeira.
copo não foi feito para ser lixeira. Quando nós não obedecemos, quando damos ouvidos a ideologias, às minhas vontades, então me torna uma lixeira. Nós não fomos feitos para ser uma lixeira. Nós fomos feitos para Deus. Por isso Deus nos fez para estar com Ele e para amá-lo. Essa é a função do homem. A gente pode ver o como Deus nos coloca isso. Os mandamentos da lei de Deus não são um ato de opressão de Deus. É impossível fazer, eu não tenho força, eu não consigo. Você consegue, porque aquilo te diz o que você é. Quando você dá asas à sua vontade e distorce isso, aí você realmente não consegue, porque você é um copo que quer ser lixeira. Os 3 primeiros mandamentos dão a luz de como devemos agir, de como devemos saber amar. Não à toa, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho que saber amar. Eu sou chamado a isso. Isso faz parte daquilo que eu sou. E o restante vem quase que num consequente. Porque se eu amo, eu não fico falando mal. Eu não fico humilhando. Eu não fico distorcendo as coisas. Se eu estou distorcendo, se eu estou humilhando, se eu estou falando mal, então eu não amo. E vemos isso diante da lei de Deus. Não tomar o seu santo nome em vão é o saber falar com Deus e tratar a Deus com amor. Se eu não estou tratando a Deus com amor, então algo de errado não está certo. Porque eu trato aquilo que é de Deus de modo distorcido. E aí eu não vou manifestar amor. E se eu não amo a Deus, não adianta, porque eu não vou amar o próximo. Eu não vou amar a mim mesmo. Eu vou viver em distorção. Eu vou querer ser um copo rebelde. Nosso Senhor nos chama a ser diferentes, a ser aquilo que devemos ser. E não mais ser como o mundo quer, que sejamos copos rebeldes que se acham lixeiras. Nosso Senhor quer que aprendamos a amar. E saber amar é olhar para Ele e amar o próximo nele. Porque um grande erro é falar, eu amo fulano. Bom, se você não ama a Deus, você não tem como amar fulano. Porque se você só ama fulano e não ama a Deus, então você só gosta de fulano. E aí você pode ver o modo como você trata fulano. Com humilhações, com chacotas, com brigas. O modo como agimos mostra se amamos ou não. Do mesmo modo, se amamos, queremos estar com a pessoa amada. Basta ver a mãe. Se desse, a cama da mãe tinha um apêndice, os filhos. O filho ia sair de casa, sei lá, só depois que a mãe fosse para o céu, porque se deixasse, a mãe estava grudada. Porque ama. Da mesma forma como o esposo ama a sua esposa e quer estar junto com sua esposa. A esposa ama seu esposo e quer estar junto com seu esposo. Quem ama quer estar junto da pessoa amada. Se você ama a Deus, por que você não coloca Ele em primeiro lugar e busca estar com Ele? Porque é um bom modo da gente ver qual é a sua prioridade. Não, porque meu domingo começa, eu tenho futebol, tenho não sei o que, tem tal coisa, tenho não sei das quantas, e
Tinha que ir à missa, né? Então você não ama a Deus. Se as suas prioridades são todas as outras menos Deus, então você não ama a Deus. Porque se você amasse a Deus, não, vou à missa em tal horário, porque fica melhor para mim rezar nesse horário e tal coisa, e o restante eu faço depois. Se você ama a Deus, você quer estar com Deus. Não só no domingo, mas você vê a necessidade de estar com Ele, de falar com Ele, ter seus momentos de oração. Agora, se você vai deixando para depois, se você não prioriza, então você não ama a Deus. E pode ter certeza, você também não ama o próximo. Você acaba inventando desculpas para fazer o seu querer e a sua vontade no lugar daquilo que se tem que fazer. Você quer ser atendido ao invés de dar-se ao outro. Nosso Senhor nos ensina a amar assim, levando a consciência de o que é o amor. E o amor se dá diante dessa experiência com Ele, dessa unidade com Ele, dessa correspondência com Ele. Todos os demais mandamentos decorrem disso. Se eu amo a Deus de verdade, se eu sei tratar a Deus, se eu sei buscar a Deus, então aqueles a quem Deus dá autoridade eu vou respeitar, porque eu vou ver a autoridade de Deus neles. Os meus impulsos, o meu irascível, as minhas vontades eu vou dominar, eu não vou despejar no outro. As minhas frustrações, as minhas raivas, ao contrário, ao invés de tirar do outro, eu vou querer dar ao outro. Eu vou saber como falar, eu vou saber como corrigir. Se eu amo a Deus, eu não vou olhar o outro como objeto. Eu vou olhar o outro como a dignidade que o outro tem. Eu não vou querer tirar do outro o que ele possui, mas vou me alegrar pelo que o outro tem. Eu não vou ficar falando do outro, inventando, falseando, falando meias verdades, distorcendo. O outro tem uma dignidade e eu vou respeitar isso. Agora, se eu não amo, então eu não respeito a autoridade. Então eu despejo as minhas raivas, as minhas frustrações. Eu olho o outro como um mero objeto, porque o que vale é o eu, é o meu prazer, é a minha vontade, é o meu gosto. Eu vou querer o que o outro tem, porque a grama do outro é mais verde, eu quero a grama dele para mim. E a boa fama do outro não importa, o importante é a minha. Então, maquino, falseio, distorço, porque eu não sei amar. O Senhor quer que a gente aprenda a amar, porque o amor faz parte daquilo que somos e faz parte deste experienciar a Ele. E por fim, se o amor é em primeiro lugar este ato de olhar para Deus e corresponder a Deus, da unidade, esse ato de obediência é também um ato de resposta, porque ele é bem claro conosco: eu vos escolhi. O Senhor nos chama, o Senhor nos forma, nos molda, nos elege, mas nos dá liberdade para responder. A resposta a Deus é um ato de amor a Ele e ao outro. Um ato de resposta porque eu vou buscar a Ele, porque eu sei que eu não tenho forças sozinho, mas eu busco corresponder na unidade com Ele, crescendo em amor. Isso é o amor, não é mero sentimento. Não é mero levar as coisas. O amor é mais. E por isso,
Somos chamados a encontrar o amor para poder saber verdadeiramente amar. E o Senhor é tão bondoso conosco que não só nos mostra amor, derrama sobre nós o seu amor, mas nos dá um exemplo, para que por meio dele também nós aprendamos a amar. Aquela que mais soube amar, aquela que melhor experienciou o amor, aquela que soube ouvir e corresponder, que foi atenta e obediente ao Senhor, a Virgem Maria, a Mãe de Deus e nossa, ela é aquela que mais soube amar. Então, por isso, é chamada da Mãe do Amor Formoso. E ela nos ensina, como mãe, a ir a Ele, a experienciá-lo e amar como ela amou, nesse ato de unidade com o Senhor. Que possamos também nós fazer esta experiência do amor e assim também aprender a amar. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.